quanto que o Flamengo tem para gastar em 2025, né? Já saiu em algum lugar aí, orçamento, as verbas, quanto é que vai ser? O Flamengo vai contratar todo mundo? Calma aí. Não é bem assim, não. O Flamengo já antecipou a janela do ano de 2025, a janela de transferência de 2025, gastando em 2024. Você pode usar dessa forma. Ou, se não, falar que o Flamengo estourou os gastos em 2024, gastou mais do que havia planejado. Eu prefiro dizer que o Flamengo antecipou a janela de 2025, porque na prática foi isso que aconteceu. Então, obviamente, que os gastos para 2025, do ponto de vista de contratações, vão estar mais restritos. Mas isso longe de ser ruim, na minha opinião. O Flamengo já tem uma base excelente e será necessário apenas investimentos pontuais em algumas posições. No mais, a gente tem a melhor base do mundo, porque a base foi campeã do mundo com o Felipe Luiz, lembra? Então, a gente vai ter que fazer investimentos, contratações mais assertivas em 2025. Mas, como eu disse, longe de ser um problema. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta aqui do conteúdo, do meu trabalho, me dá essa ajuda, se inscreva no canal e, claro, tão importante quanto é deixar o joinha, o like, porque aí o vídeo ganha alcance, chega a um número muito maior de pessoas e da mesma maneira, ou até mais, ajuda muito o canal. Então deixe o seu joinha, comente aqui se você concorda ou não concorda com algo que foi abordado no vídeo, não tem problema, se você gostou ou não do conteúdo, o importante é interagir, então deixe seus comentários para que eu saiba. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, quanto o Flamengo tem para gastar em 2025? Muita gente fazendo essa pergunta, porque o torcedor sabe como que é, vive de contratações. Eu costumo dizer que tem os torcedores de contratações, os torcedores que aparecem na época de mercado, né? Quem o Flamengo vai contratar. Muito em virtude disso, vários jornalistas aí vivem de mercado, né? De plantar notícia que vai aparecer de jogador que vai vir para o Flamengo nessa época de final de ano e início do ano que vem, não está no gibi. Mas enfim, o Flamengo ele fez um movimento nesse ano de 2024 que foi gastar mais do que estava planejado. Trouxe o Alcaraz, trouxe o Plata, trouxe o Alexandre. Isso teve um custo para o Flamengo acima do que estava projetado, mas o Flamengo teve que fazer e alegou, com razão, na minha opinião, a série de lesões que cometeu o Flamengo, principalmente ali no mês de setembro, né? O Pedro, o Vinha, enfim, tantos e tantos, o ataque inteiro. Então o Flamengo, para conseguir vencer a Copa do Brasil e atingir alguns objetivos, teve que pedir uma autorização lá do seu conselho, não sei se deliberativo de administração, mas pediu uma autorização para gastar mais do que havia planejado. Ok, gastou, o Flamengo foi campeão, conseguiu ter uma recuperação no Campeonato Brasileiro para terminar de forma digna, mas é aí, o que isso significa, o que isso representa? Gastou a mais e fica por isso mesmo? Não, vai ter que compensar agora no ano de 2025, né? Então, normalmente, então por isso que eu digo que é uma antecipação, né? Porque o que aconteceu? Tinha uma projeção para 2025 por uma necessidade, as lesões, teve que pegar aquilo ali que ia gastar 2025 e gastou 2024. Então, você tem que compensar. E aí, quando você fala em compensar, se o Flamengo normalmente gastava 200 milhões e pouco por temporada e gastou 300, mais ou menos isso, tá? Vai ter que gastar 100, 100 e pouco em 2025. E é justamente isso que o orçamento do Flamengo, vamos dizer assim, prevê para 2025. Gastar 127 milhões de reais para 2025. Óbvio que você vai estar mais restrito em termos de gasto, mas, poxa, você fez muito mais gasto do que havia previsto em 2024 e você está com um elenco muito, mas muito forte mesmo, né? Não à toa trouxemos Alcaraz, jogador de Premier League, um cara de 21 anos, extremamente talentoso, tá bom, não encaixou ainda, mas tem toda aquela fase
de adaptação, mas para mim está muito claro que é um jogador talentoso. Tem o Plata, ou seja, jogadores novos, jogadores de seleção, jogadores com muito valor, inclusive de revenda lá na frente para o Flamengo. Mas o Flamengo, esse é um fato, está com um elenco muito forte, jogadores de seleção, tanto seleção brasileira como das seleções sul-americanas. Então não é o caso de você sair montando um time. O que precisa é uma peça ou outra você fazer um ajuste ali e olhe lá, viu? Por exemplo, na substituição do Gabigol, será mesmo que é necessário ir ao mercado? Felipe Luiz deixou na entrevista após o jogo com Vitória uma deixa, ele deixou uma deixa de novo falando isso. Felipe Luiz deixou uma pista ali na entrevista com o coletivo após o jogo contra o Vitória, que foi falar, tinha um garoto da base lá, ele falou, esqueci o nome do garoto, se não era aquele garoto, a alternativa que ele teria para substituir o Gabigol, porque ele sabe que tem jogadores talentosos ali. Felipe Luiz trabalhou a base, foi campeão mundial com a base sub-20 do Flamengo, então ele sabe o que ele está falando. E a gente sabe, olhando pelo rival, o Palmeiras, que eles tiram jogadores da base, colocam ali, completam com um time profissional e tem sido bastante competitivo, né? Então, vai ser mais ou menos por aí. O Flamengo vai ter que usar esse dinheiro com muito mais assertividade, vai gastar 100 milhões a menos do que normalmente gasta. Então vai precisar ser muito mais assertivo, não dá para ficar errando e consertando como essa diretoria na parte esportiva tem feito, tá? Porque é um trabalho muito abaixo da crítica, que merece realmente todas as críticas nesse sentido da gestão esportiva. Então, esse ano já não vai ser mais a mesma gestão esportiva, né? O Marcos Braz, ainda que a situação ganhe as eleições, já disse que vai estar fora. Então, quem estiver lá vai ter que ser mais assertivo do que foi nos últimos anos. Mas o ponto é que, como eu falei, a gente tem a base para completar. E talvez dependa ali de fechar um outro jogador, se for o caso, algum substituto para o Gabigol. O presidente Landim vive falando isso. Então, dá a entender que o Flamengo já faz um movimento nesse sentido, mas vai depender também de quem e qual o valor que o Flamengo vai vender os seus jogadores, porque o Flamengo também tem um orçamento de receber, de vendas de jogadores. Então, vamos dizer que ele tem um orçamento para vender 100 milhões de jogadores. Normalmente ele planeja vender jogadores da base, bota ali no time profissional, o cara joga um pouquinho, ganha uma exposição e vende. Mas a gente não sabe quem vai vender. Vamos dizer que ele tem interesse de vender 100 milhões, seja quarto do Flamengo. Não sei ao certo ainda. Eu acho que é 190. E aí venda 3 jogadores e bata 250. Ou seja, você vai ter 60 milhões a mais em relação ao seu planejamento de vendas. Você vendeu 60 milhões a mais e você pode redirecionar essa verba para você contratar os 127 mais os 60, que daria 187, já próximo dos 200 que o Flamengo normalmente gasta por ano. Então, essa é mais ou menos a lógica, né? O Flamengo vai ter um ano de mais restrição, tem um estádio para construir. Agora, quando eu falo que não precisa tornar isso um problema, é porque o Flamengo tem o maior elenco, o elenco com mais quantidade e qualidade disparado da América. E, na minha opinião, olha, a não ser que você venda um Wesley, sabe, algo do tipo, você vai ter que recorrer ao mercado para botar um jogador que o substitua. Porque fora isso, eu acho que o Flamengo está com um elenco bem completo, né? O que precisa é colocar mais os jogadores da base para ganhar casca, né? E completarem o time. E aí a gente tem um elenco de 36 jogadores para disputar as 3 competições e coisa do tipo, né? E eu acho que o Felipe Luiz vai fazer um trabalho muito interessante. É um cara que está no lugar certo, é o cara certo no lugar certo, porque, como eu disse, ele vinha trabalhando com a base antes de assumir o profissional. De qualquer maneira, 127 milhões, se você comparar com os outros clubes da Série A, eu acho que 80% dos times da Série A não tem nem perto dessa verba para contratar. Então, ainda assim, o Flamengo é um privilegiado para ter essa verba ainda com restrição. A gente fala de restrição, o Flamengo tem mais de 100 milhões de reais para gastar, e isso é restrição no Flamengo. Os outros clubes, quando estão muito bem, não tem nem perto disso. Então, ainda assim, o Flamengo tem um bom valor para investir. Agora, precisa ser assertivo. Não dá para ficar errando e consertando, errando e consertando. E, de novo, vai depender das vendas que o Flamengo vai performar também. Se ele vender acima do que está previsto,
esse dinheiro pode ser redirecionado para a contratação. De qualquer maneira, o Flamengo vem não forte, vem muito forte para 2025. Para mim, destacadamente, o melhor elenco das Américas. Mas eu quero saber a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal e olha, não esquece do joinha que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.